vamos lá, gente. É um causo junino, né? Vamos ver aqui do que se trata. Opa, simpatia mortal. Esse é um que já foi contado há alguns anos no canal, até trazendo novamente para contar. É muito bom. Sim, esse caso aqui é o caso que minha mãe contava, né, pra gente. Um caso bem punk. Então vamos lá. Simpatia mortal. O mistério do ovo na festa junina. Nunca fui de acreditar muito em superstições antigas. Lembro como se fosse hoje, da minha mãe e das minhas tias contando aventuras delas na época da juventude, com simpatias e joguinhos durante as festas juninas. Histórias cheias de mistérios e risadas, mas sempre com aquele toque sobrenatural que deixava a gente com frio na espinha. Recentemente decidi que queria publicar algo aqui sobre simpatias juninas. Então fui até a minha mãe para pegar detalhes de uma das histórias que mais me impressionou quando eu ouvi pela primeira vez. Vou tentar passar para vocês como se fosse minha querida mãe contando. Espero que gostem. Vamos lá. Morávamos em Três Rios. Não, esse não. Eu pensei que era da minha mãe. Morávamos em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Na véspera de São João, papai e o tio Zeca e Neco sempre preparavam uma bela fogueira no meio do terreiro. Era uma tradição quase um ritual sagrado. Enquanto isso, mamãe, tia Zilda e tia Vilma cuidavam dos quitutes para a festa. Até hoje consigo quase sentir o cheiro do quentão no ar. Como aqueles tempos eram bons. Não é mesmo, gente? Aquele cheirinho de quentão, nossa. Já sabia que ia ter uma festinha junina. No começo da noite, a mesa já estava pronta, repleta de delícias juninas que só quem viveu sabe descrever. Eu e minhas primas Lourdes, Joana e Betânia, junto com meus primos Jonas e Paulo, passamos o dia confeccionando e colocando bandeirinha pelo quintal. Alguns vizinhos próximos começaram a chegar, trazendo consigo mais risadas e entusiasmo. Minha amiga de escola, Vanusa, também chegou com seus pais. Não demorou muito, tia Vilma correu até o 3x1, o que será? É isso aqui de longe. Do papai. 3 em 1, é isso? Até o 3 em 1 do papai e colocou para tocar um disco só com músicas de festa junina que a mamãe havia comprado quando foi até o Rio. Pronto, a festa estava completa. Havia muita conversa, muitas risadas e alegria contagiante que preenchia cada canto do quintal. Nós, meninas, na época, com idades de 12 e 15 anos, ficamos perto da fogueira conversando sobre simpatias de sorte que se faziam nessa época. Já tínhamos feito algumas simpatias em outros anos, mas naquele estávamos determinadas a fazer a famosa simpatia do ovo. Tínhamos ouvido muitas histórias sobre essa simpatia. Algumas pessoas diziam que às vezes ela revelava algo ruim, mas nossa curiosidade era maior que qualquer medo. Achávamos que tudo nos passava de histórias inventadas para desencorajar garotas como nós de tentar. A ideia de ver algo misterioso no futuro era irresistível. Ficamos ali em volta da fogueira aguardando o momento de fazer a simpatia. Vanusa, com os olhos brilhando de curiosidade e um toque de medo, disse que para dar certo tínhamos que esperar até meia-noite para realizar o ritual. Concordamos, sentindo uma mistura de empolgação e uma leve apreensão. Conforme a noite avançava, alguns tios começavam a se despedir, dizendo que era hora de ir embora. Infelizmente, Joana teve que partir com eles e não participar da simpatia do ovo. Quando o relógio finalmente marcou meia-noite, nossas risadas se transformaram em sussurros e risos. Corremos para pegar os copos novos, nunca usados, que estavam guardados na cristaleira da mamãe. Com os copos em mãos, eu, Betânia, Lourdes e Vanusa nos aproximamos da fogueira.
O calor das chamas parecia aumentar a nossa ansiedade. Cruzamos nossos copos em forma de cruz sobre a fogueira, aproveitando para fazer isso enquanto os adultos estavam distraindo, rindo e conversando ao redor da mesa. Enquanto cruzávamos os copos, tia Vilma, a mais maluquinha das nossas tias, nos observava com um sorriso maroto e balançava a cabeça, rindo, com a mão sobre a boca. Seu olhar parecia dizer que sabia algo que nós ainda não sabíamos. Talvez ela já tivesse feito essa simpatia em sua juventude. Depois de cruzar os copos, colocamos cada um em cima de uma tábua no quintal. Então, com mãos trêmulas de expectativa, quebramos os ovos e deixamos cair cuidadosamente as claras e gemas dentro dos copos. O ritual estava completo. Agora tudo o que precisávamos fazer era esperar até amanhecer, quando a noite e o sereno nos trariam as mensagens do nosso futuro. Na manhã seguinte, fui despertada por Lourdes, Betânia e Vanusa, já dentro do meu quarto, chamando-me ansiosamente para ver o resultado da simpatia. Para minha surpresa, Joana estava com elas. Ela disse que chorou na noite anterior, imaginando o ritual enquanto tentava dormir. Tomamos café juntas, como mamãe insistiu, e a antecipação crescia em cada gole. Logo estávamos todas em volta dos copos. Eu fui a primeira a espiar o meu. Para nosso espanto, a gema formara a figura de uma pessoa, e a clara parecia um véu envolvendo. Todas gritaram juntas: "Uma noiva!" A alegria e o espanto encheu aquele momento. Lourdes foi a próxima. No copo dela, a gema e a clara estavam tão embaralhadas que era impossível discernir qualquer forma. O suspense aumentava enquanto esperávamos pelo próximo copo. Betânia pegou o dela. Dentro do copo formava-se o que parecia ser uma mulher cercada por 3 crianças. As especulações começaram de imediato, e ela ficou vermelha como um tomate, enquanto ríamos e gritávamos, imaginando que ela teria 3 filhos. Então chegou a vez de Vanusa. Todas nós nos inclinamos para ver melhor. Vanusa olhou fixamente e disse que não conseguia ver nada. No entanto, meus olhos se arregalaram ao identificar uma figura perturbadora. A gema parecia formar um caixão, e a clara delineava figuras de pessoas ao redor. Olhei para Joana, que me devolveu um olhar assustado. Ela tinha visto a mesma coisa que eu. Rapidamente desconversei, alegando que a imagem estava embaralhada, para que Vanusa não percebesse nada de estranho. Disfarçamos nossa preocupação e fomos brincar de queimada, tentando esquecer a visão perturbadora. Ao fim do dia, quando estávamos apenas eu e Joana, perguntei-lhe se ela tinha visto o mesmo que eu. Ela confirmou, com os olhos ainda arregalados de medo. Sentimos um arrependimento profundo por termos realizado a simpatia. Talvez fosse apenas nossa imaginação, como quando vemos formas nas nuvens, mas o medo e a dúvida permaneceram. Passados exatos 3 dias desta véspera de São João, eu estava ajudando a mãe a lavar louça do almoço. O som das palmas no portão interrompeu a tranquilidade da tarde. Era Dona Eunice, nossa vizinha, visivelmente transtornada. Ela estava aos prantos e isso indicava que algo terrível havia acontecido. Minha mãe, sem entender a gravidade da situação, correu para atender Dona Eunice, que a abraçou com uma intensidade desesperadora. Entre soluços, ela conseguiu dizer que uma tragédia havia ocorrido. Meu coração acelerou e a minha mãe, aflita, perguntou o que tinha acontecido. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Dona Eunice contou que um motorista bêbado havia atropelado a filha da Cleusa em frente à padaria, tirando-lhe a vida. Um calor sufocante subiu pelo meu corpo e eu senti uma pontada de pavor. A filha da Dona Cleusa era a minha amiga Vanusa. Ai! O choque foi instantâneo.
Corremos para a cena onde a comoção tomava conta de todos. Era uma tristeza profunda que invadiu a cidade e especialmente meu coração, pois Vanusa era a minha amiga querida. A visão que se formou no copo de Vanusa 3 dias antes não saía da minha cabeça. A imagem do caixão e das figuras em volta agora fazia um sentido terrível e macabro. Quando encontrei Joana, vi no rosto dela o mesmo horror que eu sentia. Ela também estava impressionada, incapaz de acreditar na coincidência sombria. Após dias de luto e choque, contamos a história para as nossas mães. Elas ficaram tão abaladas quanto nós. Até hoje, a lembrança daquela visão no copo da Vanusa e do seu destino trágico permanece vivo em minha mente. Aquele presságio terrível que se tornou realidade me fez questionar as forças invisíveis que regem nosso destino e as consequências de brincar com um desconhecido. Nossa, gente, esse aqui foi terrível, hein? Terrível, hein, Débora? Terrível, que nem minha mãe falava. Minha mãe não deixava fazer esse tipo de simpatia. Do ovo, da bananeira, sabe? Essas coisas assim que mostram imagens, essas coisas não deixava. Minha mãe dizia que é muito perigoso. E você fazendo isso, você não vê só coisas, você vê coisas terríveis. Terríveis. E isso pode mexer com a cabeça, que me dizia a mamãe, pode mexer com a cabeça das crianças. Porque fica encucada com o que viu ali e a minha mãe não deixava. Uma porque a minha mãe também, eu até no começo pensei que era o caso que a minha mãe tinha contado do ovo também, que uma amiga fez e foi parecido com esse aí, gente. Ela viu a morte dela, só que a moça viu, né? Tava no ovo ali a morte a imagem ali da moça morta. Não sei se foi, não lembro se foi um caixão. Eu acho que a minha mãe disse que ela viu, né, eles ali todos, elas viram a própria moça dentro de um caixão. A minha mãe disse. Então eu nunca, essas assim, não, já fazia do papelzinho, deixar o papelzinho com o nome dos pretendentes, né? Aberto para ficar no sereno e o que amanhecesse aberto era o nome do rapaz que você ia casar. Fiz esses bobeirinhos assim, essas coisinhas bem bobeirinhas. Mas eu acho bem pesada essa do ovo, a da bananeira. Eu acho muito, porque da bananeira dizem que você vê, né? Você vê o que tá ali na bananeira. O que vocês acharam, minha gente? Alguém sabe aí desses causos do ovo aí, né, das simpatias juninas? Vamos lá para os... Ninguém escreveu nada sobre o caos, mas tá chegando o pessoal aí, ó. Tem a Dani, você já colocou. Já. O Alex San. O Alex San. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, Alex San, juntinho aqui também com nós. Alex sempre ajudando aqui, enviando causos ótimos. Falou obrigado. Mais cedo do trabalho. Opa! Alex, hoje eu cheguei mais cedo do trabalho. Legal, legal. E tá aqui já juntinho com nós. A Dani, que bom, Alex, que você está conosco. A Dani aí também. A Thelminha, gente, aqui tá um toró. Tá um toró. Ei, Thelminha. Tô com medo, sabia, Thelminha? Desse toró aí, desse El Ninho extremo aí. Barbaridade. O Alex, obrigado, Dani. O Alex aqui, já deixei aquele like. Opa! Não esqueçam, tá chegando agora, não esqueçam de deixar o like aí, gente. E a Thelminha cumprimentando aqui a Dani. A Dani, aqui também tá chovendo, Thelminha. Nossa, aqui ainda não, né? Mas diz que vem chuva aí. Mas eu acho que é só para domingo, né, senhor diretor? Mas eu tô com medo dessas chuvas aí. A Dani cumprimentando a Thelminha. Aqui o Alex, boa, André e senhor diretor. Boa noite. Boa, Alex. E a Thelminha, Alexandra, só... Alexandra, é só para esfriar só chuva? Deve ser, né? Deve ser. Ó o Elias aí do Bora Navegar, Elias. Canal de drones da América Latina, nosso amigo Elias.
Aqui o Elias também, juntinho, juntando com nós. Obrigado aí pela sua presença, Elias. Tô esperando o caos aí, hein? Cadê o caos do Elias? Agora que eu lembrei, hein? Ele falou que ia mandar um áudio. Opa, Ele falou que ia mandar um áudio. Mande, Elias. Aqui a Thelminha, boa noite, bora navegar. A Dani. Infelizmente, pode aparecer coisas ruins. Melhor mesmo não fazer isso. Sua mãe, André, está certa. Minha mãe não deixava, não aconselhava, ela falava que não fazia. E eu não, sabe, no começo, acho que a gente esboçou uma curiosidade na da bananeira e nessa do ovo. Mas tinham outras, mas a minha mãe nunca deixou. Minha mãe nunca deixou a gente fazer. Fiz a do papelzinho, colocar lá na lua, parece, lumiar da lua, deixar lá no sereno e o papel que tivesse aberto era o nome do pretendente. Aqui, o Alex, tenho 32 anos e nunca namorei. Mesmo assim, desejo a todos um feliz Dia dos Namorados. Ô, Alex, é porque não chegou a certa ainda. Chegou a hora ainda. Não chegou a pessoa certa. Quando chegar, meu querido, minha mãe não precisa ficar correndo atrás, não precisa ficar procurando. Quando for o certo, quando for a certa, vai aparecer no portão, né? Quando tem que ser, será. A Dani, feliz Dia dos Namorados. Para vocês também aí, meus assustados. A Thelminha tinha a do café, no dia de São Benedito. Se vê o rosto que vai estar vivo ano que vem, senão você não vai. Barbaridade, quer dizer que se... se vê um rosto, você tá vivo ano que vem. Se não vê um rosto, não... Eita, eu acho que eu já vi uma coisa assim também. Caramba. Nossa, a do café eu não lembro, mas eu acho que eu não tinha uma dessa daí. A minha falou eu também, mas o que ela concordou, eu também, foi do Alex, que falou que não namorou. Será que foi isso?